Olá, boa tarde. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Ele deixa o Supremo depois de 41 anos de serviço público, 11 deles dedicados à Suprema Corte Brasileira. Vamos agora ao vivo falar com a repórter Carolina Andrade, que tem mais informações. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. O ministro Joaquim Barbosa deixa o Supremo Tribunal Federal aos 59 anos. Ele completa 60 anos em outubro e, pelas regras do serviço público, poderia permanecer no cargo até os 70 anos, quando os ministros se aposentam compulsoriamente. O ministro Joaquim Barbosa deixa a cadeira número 18 da Corte por motivos pessoais. Ao longo de sua trajetória, ele protagonizou momentos históricos no STF e foi relator de casos com grande repercussão. Vamos rever agora um pouco da trajetória do ministro no Supremo Tribunal Federal e também na vida pública. O ministro Joaquim Barbosa assumiu a presidência do STF aos 58 anos, em novembro de 2012. Ele foi o primeiro negro a presidir a Suprema Corte do país e, no mais alto cargo do judiciário brasileiro, comandou julgamentos que repercutiram na vida da sociedade e ganharam destaque da imprensa. Declaro aberta a 17ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Presidiu o julgamento que derrubou a emenda constitucional que alterou o regime de pagamento de precatórios. Para o ministro Joaquim Barbosa, o sistema de acordos e leilões de precatórios é ruim para os credores, uma vez que alguns deles iriam receber apenas 25% do valor integral do crédito. É possível que alguns entes federados levem algumas dezenas de anos para pagar os seus precatórios. A meu sentir, impor aos credores que aguardem lapso temporal equivalente, quase que a expectativa de vida média do brasileiro, retira por completo a confiança na jurisdição e na sua efetividade. O financiamento de campanhas eleitorais. A Ordem dos Advogados do Brasil questionava as doações privadas para as campanhas e partidos políticos. A maioria dos ministros votou pela proibição deste tipo de doação. Na sessão, Joaquim Barbosa adiantou seu voto, mas o julgamento foi suspenso porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo. Parece-me que a permissão dada às empresas de contribuírem ao financiamento das campanhas eleitorais e dos partidos é manifestamente inconstitucional por exercer uma influência nefasta, perniciosa no resultado dos pleitos, apta, portanto, a comprometer a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral, bem como de comprometer também seriamente a independência dos representantes. O ministro foi relator da Ação Penal 470, processo baseado em denúncia do Ministério Público Federal, que apontou um esquema de pagamento de propina a parlamentares para votarem a favor do governo. O julgamento foi o mais longo na história do Supremo Tribunal Federal. Foram necessários 4 meses e 53 sessões plenárias. 25 dos 37 acusados foram condenados. A matéria foi tratada de modo claro, lúcido, direto, inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre essa matéria que tenha prejudicado a capacidade de compreensão do embargante. No final de maio, o ministro anunciou que deixaria o STF. Tive a felicidade, a satisfação e a alegria de passar, de compor esta corte no que é talvez o seu momento mais fecundo, de maior criatividade e de importância no cenário político-institucional do nosso país. Além da história do STF, que teve início em junho de 2003, quando foi nomeado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa passou a ocupar em 2008 o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, onde já desempenhava funções desde 2006.
A passagem pelo TSE terminou em novembro de 2009, quando o ministro renunciou ao cargo que ocupava devido a problemas de saúde. Antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o mineiro Joaquim Barbosa exerceu vários cargos na administração pública federal. Oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores no final da década de 1970, também foi chefe da consultoria jurídica do Ministério da Saúde e por quase 20 anos atuou no Ministério Público Federal. Em paralelo, Joaquim Barbosa, que é mestre e doutor em Direito Público, não abandonou o lado acadêmico. Escreveu várias obras jurídicas e foi professor em instituições de ensino do Brasil e do exterior. Com a saída do ministro Joaquim Barbosa, uma das 11 cadeiras de ministro do Supremo ficará vazia e caberá à presidente Dilma Rousseff indicar um nome, mas isso ainda não há prazo para acontecer. Rafaela. Obrigada, Carolina, que volta daqui a pouco com mais informações do Supremo.